contigo, nossa eterna gratidão. Esteja com todos, hoje e sempre. Bom, temos a nossa companheira Iria, né? Iria e o resto. Line, tu já sabia, né? Ela é representante da Fraternidade Espírita Luz e Verdade. A gente está tendo a preocupação de estarmos sempre trazendo pessoas de uma instituição ou de outra. Tem um objetivo nisso, que é demonstrar que a doutrina espírita ela é um segmento só, independente de qualquer instituição. Não temos dogma, não temos conceito, né? Então é uma instituição só. O objetivo é uma coisa só. Então ela vai nos prestigiar com a reflexão do texto do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Canto Xavier, e é o item 89, intitulado Em Nossa Marcha. Está relatado em Marcos 10, 51. Perguntou-lhes Jesus: que queres que eu faça? Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, chamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre aos cegos de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Senhor, e quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. A época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entrementes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens e retificações e da ascensão, convicto de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então a nossa companheira vai fazer a reflexão, que Deus ilumine e intua suas palavras. Bom dia a todos. Então, como a mensagem de Emmanuel é belíssima, né? Eu particularmente, nessa última quarta-feira, nós conversávamos sobre essa mensagem em outra casa espírita. O irmão me passou há 3 semanas atrás, e aí, ao ler, né, a mensagem, Emmanuel nos convida a observar e a ter esse cuidado acerca da nossa vivência, da nossa oportunidade existencial. E pensar nessa perspectiva da máxima do Evangelho que ele traz, né? Quando ele traz a passagem de Marcos, que é aquele momento em que o cego de Jericó encontra com Jesus. E aí, naquele processo, como nós sabemos de todas as histórias, né, vamos dizer assim, das curas, né, que existiram, sempre tem uma movimentação ao redor do Cristo, e ali sempre ele pergunta, sempre ele questiona, no caso da
da senhora que sempre sangrava, ele diz: alguém me tocou, ou seja, quem me tocou? É a pergunta que ele faz, né? No caso da pessoa que tem a deficiência, ele diz: o que desejas? Aí ele diz: desejo que você me cure, né? Desejo que você me dê a oportunidade de andar, o aleijado. E aí no caso do cego, ele pergunta: o que queres que eu faça? E o cego vai dar a sua resposta, ele vai trazer a sua necessidade. E Emmanuel nos traz nessa passagem a explicação que nós temos na nossa existência, aquilo que nós merecemos, aquilo que nós necessitamos. Então, logo na primeira parte, nós pegarmos as 4 primeiras frases da mensagem, ele diz assim: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Então, resumindo, ele está dizendo que todos nós temos na nossa existência aquilo que nós necessitamos. Não podemos esquecer que nós somos espíritos, né? Nós somos criados por Deus, todos da mesma forma. Porém, ao passo que nós vamos encarnando, nós vamos vivenciando, tendo experiências corporais, automaticamente nós vamos aprendendo coisas novas. Então, alguns têm mais facilidades acerca de algumas necessidades, de algumas coisas, do que outros, né? E aí a gente vai no passo da nossa evolução, do nosso crescimento, das nossas vivências, nós vamos cada vez mais aprendendo. E dentro dessa perspectiva, ele vai estar dizendo o quê? Olha, cada um vai ter de acordo com o que necessita, com o que merece. Então a minha vida, ela não vai ser igual ao do meu amigo, nem a de Ivan, nem de nenhum de vocês aqui. Cada um tem a sua condição existencial, né? E todos nós temos utilidades. É interessante pensar que quando nós dizemos isso, muitas vezes nós temos uma tendência de nos desvalorizarmos. Nós muitas vezes paramos e olhamos assim: eu só tenho defeito, eu não consigo ver e enxergar uma virtude, eu não consigo enxergar os dons, coisas boas, mas todos nós temos. Se nós fôssemos colocados, esse grupo que aqui estamos, em um determinado local, que não tivesse, vamos dizer, nada, e nós tivéssemos de construir e de desenvolver a nossa vida a partir dali, nós veríamos as qualidades de cada um que ali estava. Como também nós iríamos ver o que? Os defeitos. Então são esses defeitos, essas vivências ainda não aprendidas educadamente, que ainda transformam os sentimentos e sensações em atitudes negativas que precisam ser retiradas de nós, extirpadas de nós, que nós precisamos trabalhar, né? E Emmanuel nos fortalece acerca disso, em nossa marcha. O que é a minha marcha? Como é que eu caminho? Como está a minha caminhada? Então nós somos úteis em todos os locais, em todas as vivências. Agora nós precisamos entender que nós também precisamos melhorar. E aí logo em seguida ele diz: assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Como eu dizia, às vezes se torna até redundante, a gente repete, né? Cada um de nós vamos ter o nosso testemunho. É a nossa necessidade. Porque talvez em existências passadas, em existências anteriores, talvez não, com certeza, nós tivemos inúmeras vivências, inúmeras experiências, e dentro dessas experiências nós podemos ter errado. Nós precisamos trabalhar o nosso processo de quê? De reajuste. Então, sendo assim, nós precisamos reorganizar. Sabe a história de que você vai para uma escola e você vai estudar as matérias e de acordo com o tanto que você estuda, em algumas você passa, em outras você reprova? Lá na frente você não vai ter que estudar novamente para poder fazer tudo novamente e aprender e tirar uma nota boa, uma nota máxima para evoluir? É o nosso processo existencial. Né? E Emmanuel, ele sempre está nos dizendo isso nessa mensagem. Então, nós temos um testemunho individual. Então, o que eu passo na minha vida, ela é necessária para o meu desenvolvimento, ele é necessário para o meu crescimento. Eu não posso desejar que o que eu passe, ele aprenda. Ele pode até aprender porque ele convive comigo.
né? Eu achei interessante uma mensagem de um pai com um filho com uma necessidade especial, e o pai dizia assim a mim: Íria, nós sabemos que as necessidades, em alguns casos, ele espírita, é uma necessidade de uma prova ou de uma expiação. Sendo assim, pensando nessa perspectiva, se pode ser uma prova ou expiação, então todos nós que estamos ali, nós vamos estar aprendendo por tabela, porque todos nós estávamos envolvidos, talvez, nessa situação. Na condição atual da nossa existência, não acredito, ele disse, que eu tenha pedido para aprender, mas sim a minha necessidade de vivenciar e aprender por conta de erros cometidos no passado. Uma das coisas que é mais interessante que nós temos e que nós não valorizamos é a nossa consciência. A nossa consciência, ela nos reflete o que nós somos, ela nos diz o que nós devemos. Um exemplo, nós sabemos que nós não podemos fazer determinada coisa, e aí nós fazemos. O que acontece? Nós passamos um tempo depois com a consciência, aquela história da cabeça martelando, porque nós fizemos o que nós sentíamos já que não era tão bom, não era legal para nós. É um processo educativo, né? É um processo da gente entender que nós não devemos ir contra aquilo que já nos está nos informando, nos aconselhando. E aí ele diz assim: por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhes compaixão e socorro. E aí pensar, tem um livro que eu gosto muito, estou lendo novamente, Entre a Terra e o Céu, pelo espírito de André Luiz. E esse livro é um livro que foi um dos primeiros livros que eu li dentro da doutrina, quando eu conheci. Muitas pessoas começam por outros, mas eu comecei por ele. E hoje, cada vez mais eu entendo porque eu comecei com essa literatura, com esse livro de André Luiz, né? Em uma das passagens é essa questão dos compromissos assumidos, né? Que compromissos nós assumimos? Porque quando nós encarnamos, nós trazemos o nosso comprometimento, o nosso planejamento existencial. E aí entra a passagem que eu disse anteriormente, a nossa consciência, que ela vai estar sempre nos chamando: olha, preste atenção, isso aqui, não faça isso, não ande desse jeito, não adianta assim. E no livro retrata muito dessa perspectiva, numa vivência de uma família, de um grupo, né, de espíritos, que em existências anteriores acabaram cometendo erros, como todos nós. E que infelizmente esses erros, né, se tornaram, vamos dizer assim, grandes dívidas, para que logo mais, no caso, na literatura, no livro passa na existência atual, nos anos de 1900 mais ou menos de 30 e 40, é que eles vão estar, de uma certa forma, reajustando aquilo que anteriormente eles haviam desorganizado. Então, nós, muitas vezes, temos, né, a oportunidade desse processo educativo, e nós acabamos nos endividando, nós acabamos perdendo a oportunidade, e aí deixamos para lá aqueles compromissos que foram assumidos, né? Aí nós temos que observar isso. Onde é que nós estamos? Qual é o meu objetivo de vida? Eu digo sempre que são perguntas que nós devemos nos fazer. Por que estou aqui? Para que estou aqui? Nós não estamos encarnados por acaso. Nós temos um objetivo na nossa existência. Nenhum de nós estamos aqui por acaso também, né? Divaldo uma vez questionou a Joana de Ângeles: ô Joana, você envia tantas mensagens e você nunca enviou nenhuma mensagem para mim. E aí Joana de Ângeles disse: engano seu, Divaldo. As mensagens, elas primeiramente são para você, depois é que elas vão para as pessoas. Então todos aqueles livros, né, aquelas leituras de lindas mensagens belíssimas, educativas, que Joana nos brinda, elas foram inicialmente, vamos dizer assim, passadas para Divaldo. Elas foram enviadas primeiramente para Divaldo. E aí está o processo de oportunidade que nós temos. Nós estamos aqui porque todos nós temos uma necessidade de ouvir essa mensagem.
Não é à toa que nós estamos aprendendo cada vez mais. E aí eu digo, quando a mensagem passa, ela vem primeiramente como educativa para nós e depois para vocês, né? E aí é analisar de fato, é não dizer assim, foi tão bonito a fala e deixar, não é vivenciar, é de fato se comprometer, né, com o que a mensagem nos fala, sobre nossas oportunidades, sobre a nossa valorização. E aí, eu acho que o máximo dessa mensagem também, principalmente dessa frase, é a gente não desvalorizar a oportunidade da nossa existência, os nossos compromissos assumidos, né? Seja com os filhos, seja com o marido, seja com o pai, seja com o trabalho, seja com a própria doutrina, ou com a sua vivência dentro da sua religiosidade, dentro da sua vivência. Nós precisamos nos comprometer e assumir de fato. Porque se nós não fazemos aqui, nesse momento agora, lá na frente nós vamos ter de fazer. Eu gosto sempre de usar o exemplo rápido de Ivone Pereira, né? Quando a gente lê as obras de Ivone, nós vamos perceber o quê? Que houve, inicialmente, vamos dizer assim, um desajuste. Ela não se comprometeu, ela não assumiu um comprometimento de um trabalho. Lá, quando a gente vê, lá nas voragens do pecado, o que aconteceu? Ela não perdoou. O objetivo daquela existência, quando a gente lê o livro, a obra Nas Voragens do Pecado, ela era perdoar. Perdoar aquele espírito que naquele momento foi a pessoa que matou toda a sua família. Vai dizimar toda a sua família. Mas ela não aprendeu a perdoá-lo. E aí o que foi que aconteceu? É tanto que o Espírito Charles, nessa primeira obra, no início, quando a gente abre, né, a capa, está lá naquela folha de rosto, está aqui, uma história de uma pessoa que dificilmente, né, aprendeu a perdoar, ou seja, ela sofreu porque ela não conseguiu perdoar de pronto, ela demorou muito. E aí o perdão veio depois de muitas existências. Foi quando aí compreendeu a importância do perdoar. Então os compromissos assumidos, porque haviam sido assumidos anteriormente, o perdão, uma vivência em conjunto para trabalhar tudo isso, e infelizmente não soube lidar com essa situação. E aí ele diz assim: por vezes falhamos nos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é bastante expressiva. Que queres que eu faça? Né? E aí eu vou fechar um pouco mais essa mensagem assim. Ele sempre nos pergunta, como eu disse anteriormente. Nas passagens de cura, Jesus sempre se volta para a pessoa que irá ser curada e faz uma pergunta, né? E no caso, quando ele traz essa mensagem assim, que queres que eu faça? Nós sempre dizemos o que nós queremos, nós sempre vamos relatar os nossos desejos, sempre vamos dizer as nossas necessidades. E qual é a mensagem seguinte que Jesus nos traz? Qual é a frase seguinte? Vá e não peques mais. E aí, será que é isso que a gente faz? Às vezes nós temos o benefício da melhora, da nossa saúde, do nosso crescimento, da nossa, vamos dizer assim, da nossa melhora em geral. E será que nós realmente nos educamos espiritualmente ou nós falhamos novamente e voltamos de novo até as dores? A ter que ser reincidente no ambiente de cura, de trabalho, de vivência, né, no bem. Então, é uma questão que nós precisamos começar a pensar, né? E pensar realmente, será que eu estou trabalhando em benefício meu ou não? Ou estou só querendo e não estou favorecendo, não estou fazendo o que é, de fato, algo que eu devo fazer? E aí, logo em seguida, ele diz: a indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremo-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste.
Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Quando eu falava isso na última palestra, né? E antes mesmo, quando eu estudava, lia essa mensagem, quando a gente pensa, às vezes a gente perde, né, para ganhar algo. E falando no sentido bem material, né? Eu adentrei a doutrina com 20 anos de idade, né? Foi quando eu conheci. Então, se a gente pensar na perspectiva de uma realidade atual que a gente vive, é uma vivência, olha, tira agora o mês de junho, é festa, são essas amizades, é tudo isso que o materialismo pode nos favorecer, né? Sempre levando em consideração que eu não era uma pessoa de beber, nunca fumei, nada. Então eu gostava de ir para as festas para dançar, né? Para curtir com os amigos, mas não bebia. Mas mesmo assim, quando eu conheci a doutrina, automaticamente eu compreendi que eu teria alguns ganhos e algumas perdas, né? E aí, de fato, só no sentido bem material, bem grosso, para que a gente possa entender. É isso aqui, a gente às vezes perde, mas a gente ganha outras coisas. E a gente vai entender quem verdadeiramente é, quem de fato é e está, e quem não é, e o que é de fato verdadeiro e o que não é. Então a gente precisa entender, não é o temer, nós não precisamos ter medo. O medo não é bom no sentido, vamos dizer assim, de não tentar, né, de fazer realmente, trabalhar em prol da nossa melhora, da nossa saúde, da nossa educação. E aí Emmanuel termina dizendo assim: é natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entrementes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então o que Emmanuel disse aqui? Nós devemos pedir auxílio ao Mestre, nós devemos pedir ajuda à espiritualidade amiga, nós devemos buscar a nossa melhora, mas nós precisamos entender que determinadas coisas elas não podem ser modificadas, porque é a necessidade do nosso espírito, é a necessidade da nossa evolução. Talvez anteriormente nós erramos e precisamos reajustar, precisamos realinhar, como diz a história do trem nos trilhos, porque nós tiramos. E aí é nessa condição, dessa forma, com essas vivências, com essas pessoas, que nós vamos fazer o nosso processo educativo ser valioso. E o que nós podemos pedir? É a resignação, é a paciência, é a calma, a tranquilidade, a vivência do amor, do carinho e o amor, para que a gente possa ter a resiliência, a compreensão das nossas necessidades. Mas determinar que ocorra uma mudança total, na grande maioria das vezes nós não podemos. Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos e sempre vivenciar aquela mensagem. Jesus diz: que queres que eu faça? E aí a gente vai dizer: queremos compreender o que é melhor para nós e saber viver da melhor forma. Acredito que essa é a mensagem que Jesus nos deixa na manhã de hoje. Bom dia a todos. Bom, gente, é uma excelente oportunidade de a gente exercitar o que a nossa irmã refletiu, né? Um pouco de amor. Quando ela fala assim: o que você tem feito? Então, a gente tem que dar o melhor que a gente tem. A gente vem aqui para além, se sente bem, a gente pode divulgar isso e trazer outras pessoas para se sentirem bem também. Nós estamos com um projeto aí, né? Por exemplo, é uma forma da gente ajudar cada um de nós, dizer assim: eu não posso fazer, mas pode, o mínimo que pode. A TV Chico Xavier, ela está precisando implementar uns equipamentos, comprar umas coisas a mais, para justamente divulgar para o maior número de gente possível essa doutrina maravilhosa, que é uma doutrina de reflexão, de conscientização acima de tudo. E para se divulgar, com esse equipamento que a gente tem, não vai muito longe não, né, Ivan? E a gente está aqui com um projeto, uma rifazinha, é uma forma de um sacrifício individual de cada um.
tem Ivan, tem eu, tem todo o pessoal da Além aí que tem disponibilidade desses talões. E se vocês puderem ajudar, seria de grande revelia, não só para nós, né? Para nós a realização de poder montar um estúdio mais complexo. Mas a satisfação maior é divulgar essa mensagem tão bacana, essa mensagem, é como Jesus dizia, né? Ide e pregai a boa nova, que nós sabemos que religião é criação humana. Jesus, na realidade, não tinha nenhuma religião, ele pregava o amor. Ide e pregai a boa nova. Então, essa boa nova, independente do rótulo religioso que se tenha, eu acredito particularmente que toda religião deveria espiritualizar-se, ela seria bem mais humana. Então a gente tem essa forma, quem quiser, custa R$10, vai acontecer no dia 25 de agosto aqui, e vai ser um tablet Samsung Galaxy, esse nome mesmo é Galaxy. Pronto, aí tem o seu que, BBB, não sei o que, um bocado de coisa, deixa pra lá. Então, gente, gostaria muito de pedir a vocês esse sacrifício, de ajudar aqui a gente a concretizar. E como a gente já está se acostumando, né, a nossa irmã Elizabeth vai fazer a harmonização final. Para falar a verdade, não é sacrifício, né, minha gente? Ele disse que é um sacrifício. Não, é uma oportunidade, né? Então, como sempre, a gente está aqui atrás da gente se sentir melhor, né? A gente vem atrás daquilo que Jesus perguntou, o que queres que eu faça, né? Então, aproveitando o trabalho de hoje, vamos sentar confortavelmente, né? Quem quiser pode fechar os olhos e pode ouvir. Respirando profundamente. No seu tempo. Inspira e expira. Inspirando e expirando. E nesse processo vamos lembrar que o Mestre está conosco, porque assim disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, em meu nome eu aí estarei. Deixemos nossa musculatura relaxada, nossos braços, nossos ombros, nosso pescoço, nosso abdômen, nossas pernas. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre. Irmão Jesus, irmão maior, aqui estamos agradecidos por essa oportunidade, por podermos estar reunidos, vibrando em pensamento e te pedindo ajuda. Mas ao mesmo tempo agradecidos pela vida, pela oportunidade de mais uma encarnação ou mais uma oportunidade de recomeço. Ao longo das nossas existências, nós temos buscado melhorar, mas ainda temos dentro de nós muita mágoa, muita tristeza. Ainda não aprendemos resignações. Nós não aprendemos
ainda a acender a nossa luz, a efetivamente termos a consciência de sermos teus filhos, filhos do Deus, termos a mesma origem. E tu disseste que podíamos fazer o que tu fazias. Então, Senhor, ajuda-nos a nos curar, porque está dentro de nós essa capacidade. Dentro de nós a capacidade de nos fortalecer, de nos conscientizarmos que temos o dom, os dons da força, da coragem, de enfrentamento, e que tu nos dás apenas o que estamos capacitados para enfrentar e nos preparamos para isso. Então, hoje, especialmente, nesta casa, nós te pedimos que nos ajude nesse processo e que possamos levar para nossas casas parte dessa vibração e dessa luz para a harmonia dos nossos lares.